Então, a primeira pergunta já é meio óbvia, mas você já fala, já responde e já defende porque você defende, né? Tá num debate. Já fala porque você pensa assim. Você é pré ou pós-tribulacionista, pastor? Eu sou pré-tribulacionista. Eu não teria dificuldade alguma de mudar esse meu pensamento no decorrer da minha caminhada de fé. Porque quando você aceita a Cristo em uma igreja, é natural que você recebe um pacote doutrinário. Uhum. A mensagem no final de semana é pré-tribulacionista, os dons, o pentecostalismo. Uhum. Como muito cedo eu já tive o contato com a apologética e fui obrigado necessariamente a estudar outras linhas de pensamento, não só na escatologia, em outras áreas também, como na pneumatologia. Sim. E aí eu não encontrei texto, por exemplo, para dizer que os dons cessaram. Eu não tenho esse texto. Entendi. Então, por isso que eu sou pentecostal. Outro ponto também, dentro do pré-tribulacionismo, eu não encontrei um texto que a igreja passa pela tribulação. No entanto, que quando faz uso de Mateus 24, para dizer que os eleitos ali é a igreja, é uma regra muito básica para qualquer leitor da Bíblia. Quando diz que aqueles que estão na Judéia fujam para os montes, a expressão idiomática de Judéia, os elementos de evidências internas dentro desse texto, como inverno e sábado, que a fuga não ocorra no inverno e nem no sábado, Shabat, eu entendo claramente que é uma referência ao povo judeu. Então os eleitos são estes mesmos, que estão na Judéia, que fogem para os montes, que a fuga não ocorra para eles no inverno e no sábado. E esses eleitos, eles não são a igreja. E existe diversos textos no Antigo Testamento com essa promessa de que Israel, os eleitos, iriam ser reunidos um dia. Ponto. Uhum. Qual outro texto sobre o período tribulacional? Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, em Apocalipse. O João, ele faz 19 referências à expressão igreja. Porém, dentro do capítulo 6 ao 18, o período tribulacional, aparece a palavra santos em Apocalipse 13, verso 7. Existe a ausência de igreja. E por que João ele cita 19 vezes do capítulo 1 ao 3? E por que essa ausência e ele diz santos? E um outro ponto importante é que as 7 igrejas da Ásia, todas elas terminam com a expressão: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Mas no capítulo 13, versos 9, quem tem ouvidos ouça. Ponto final. A igreja não está dentro deste período. Uhum. A ausência da expressão eclesia é um ponto muito forte. Você não tem esse texto que a igreja vai passar pela tribulação. Quando nós fazemos uma leitura de Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação. A expressão tentação é perasmos no grego. Pode ser tentação ou aflição. Eu te guardarei, e que essa tentação há de vir sobre todo mundo. Não era algo local ali em Filadélfia. Sim. É algo que vai ocorrer em todo o mundo. A expressão ek, Téreo ek, hora, pode dar o sentido de ser guardado dentro. Eu não posso ser desonesto. O ek dá essa ideia de ser guardado dentro. Mas o ek dá também a possibilidade de um objeto guardado fora. Ok? Como que eu resolvo isso? Então a promessa é guardar a igreja. Vamos supor que o pós-tribulacionismo esteja certo em Apocalipse 3:10. Uhum. E a igreja vai ser guardada dentro. O que fazer com os textos de Apocalipse capítulo 6, versos 9? São salvos degolados, que não se marcaram com a marca da besta. A profecia falhou. Apocalipse 13, verso 7, o anticristo vence os santos. A profecia falhou. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 20, versos 4, há uma ressurreição. E que ressurreição é essa? O texto diz, dos mártires do período tribulacional, que foram martirizados, degolados. Ora, a promessa não era guardar dentro? Isso não aconteceu. Para tentar escapar disso, alguns, eu não vou dizer desonestamente, pode ser que sim. Tem um escape. A ira de Deus é só no final da tribulação. Não é verdade. A expressão ira de 1 Tessalonicenses 1:10, da ira vindoura,
que nós não estaremos nessa ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9, que nós não fomos destinados para a ira. Em Apocalipse capítulo 6, a partir do versos 17, no 6º selo, a ira de Deus. Inclusive, os governantes e reis que estão em iminência, eles vão gritar, dizendo: livra-nos da ira do Cordeiro. Em Apocalipse 15, versos 1, diz que a ira foi consumada. O que é consumado? Aquilo que vem progressivamente acontecendo. Então, o EC de guardar dentro não funcionou. Eu entendo que não tem um texto para dizer que a igreja ela passa pela tribulação. Ao contrário, depois, se eu tiver mais tempo, eu exploro um pouco 1 Tessalonicenses 5, que o Paulo vai dizer que o dia do Senhor vem como ladrão. Que dia do Senhor é esse? Se nós lermos o Antigo Testamento, a expressão dia do Senhor nada tem a ver com igreja. Não havia igreja no Antigo Testamento. A igreja é anunciada em Cesareia de Filipe. Então esse dia do Senhor que o Sofonias falou, o dia da angústia de Jacó, de Jeremias 30, verso 7, a Tsará, a angústia de Daniel, capítulo 12, versos 1, aponta para uma tribulação à nação de Israel. E quando eu vejo Paulo falando que virá o dia do Senhor como um ladrão em repentina destruição, todo mundo fica alarmado. Aí ele para e diz: mas vós que estáis na luz não serão pegos de surpresa. Quem passará por esse dia? Os que estão em trevas, porque nós não fomos destinados para a ira. Então, por conta da ausência, estou te dando aqui alguns pontos do pré-tribulacionismo. Mas a força maior do pré-tribulacionismo é a distinção entre Israel e igreja. E eu conheço dispensacionalistas que fazem essa distinção, são pré-milenistas, mas de repente eles abraçam o aliancismo na tribulação. Aí Israel e igreja é a mesma coisa. Outros não são dispensacionalistas, são aliancistas, mas crê em um milênio literal. Mas há uma confusão no milênio deles, porque tem uma pergunta que nenhum pós-tribulacionista responde. Quando eu digo que não responde, não é uma ofensa. Responde mal respondido. Entendi. Porque se todos os salvos no final da tribulação sobem, quem são os habitantes do milênio? Sobrou ímpio. Se você disser que o milênio é só para ímpio, você tem um problema terrível que depois do desdobramento eu posso falar acerca disso. Mas aí o Paulo em Tessalonicenses, quando ele diz que nós não fomos destinados para a ira que ele está falando é o dia do Senhor que vem como um ladrão. E a igreja, aqueles que andam na luz, não são destinados para esse dia. O homem é brabo. É forte, Brasil. É forte, caramba. Então, esses subtópicos que eu coloquei aqui, ele já falou bastante coisa também. Ele falou sobre os santos, né, na grande tribulação. E daí você falou que o outro aqui existem indícios que a igreja estará no período tribulacional. Aí você falou se você pudesse, né, explanar sobre isso. Okay. Então, pode explanar um pouco mais sobre isso. Só pegando um gancho nessa pergunta. Ótimo. Nós não teremos a igreja no período tribulacional. Isso ficou claro na sua fala. Mas eu tenho uma ação do Espírito Santo que converte pessoas nesse período tribulacional. Eles são a igreja nesse período tribulacional? Ou seja, eu não tenho a igreja que foi arrebatada, mas por ação do Espírito Santo eu tenho salvação nesse período. Até porque vão ter pessoas que, resistindo à marca da besta, como você mencionou, serão expostas ao martírio. Estas pessoas, a partir desta posição que ocupam na tribulação, na grande tribulação, podemos chamá-las de igreja nesse período? Ok, boa pergunta. Vamos lá, eu respondo a primeira e depois eu vou para a segunda. A primeira eu já estava trabalhando nela. Isso. Vamos lá. Outro texto interessante é Daniel capítulo 9, a partir do versos 24. Vou procurar ser bem sintético assim, e sucinto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Pergunta: qual é o teu povo? Povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Aí ele traz no versículo 24 6 objetivos das 70 semanas de Daniel. Está no versículo 24, depois os irmãos podem ler. Ali no versículo já 25, ele nos ensina como contar. São 7 semanas mais 62 semanas. Totalizam 69 semanas. Então essas 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu e sobre a santa cidade que é Jerusalém. A pergunta é: essas semanas são de dias ou de anos? A expressão Shavua são semanas de anos, e aí quem está em casa pode ler Levítico 25, versos 8, semanas de anos. Então são 69 vezes 7, porque são 62 semanas que ocorre depois de 7 semanas, totalizando 69 semanas. Qual a data do início
desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando isso ocorreu? Neemias capítulo 2, versos 1, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Se você der em casa no Google aí um Cânone de Ptolomeu, aparece as datas dos reis persas, e você vai se deparar que o rei Artaxerxes, ele começa a reinar no ano 465, no 20º ano do seu reinado, ano 445. Então no ano 445 começa a contar as 70 semanas. 69 semanas são contadas até que o Messias seja morto, ungido, é Cristo. Por incrível que pareça, a conta de 69 vezes 7, 483 anos. 445 menos 483, ano 38. Mas precisamos lembrar que o calendário judeu ele é lunar e não solar. Sendo assim, a contagem daria 173.880 dias. Chegaria no ano 32, quando o Messias é tirado. Exato. Inclusive, teólogos liberais, tentando minar a profecia e sua exatidão, eles vão dizer que o livro de Daniel foi escrito depois, né? Ok. O que ocorre? Cumpriu, então, 69 semanas. Aí quem está em casa faz a pergunta, mas e a última semana? A última semana, ela não se cumpriu. Por que não? Porque há um tratar com o povo judeu. Hoje é a igreja. Então Deus está trabalhando com a igreja. Os ramos originais eles foram quebrados. Eu percebi que algumas pessoas têm dúvidas. Por exemplo, pode ter um intervalo, um hiato, né? Um hiato entre um versículo e outro? Simples, lê a Bíblia, por exemplo, Isaías 61, versículo 1 e 2. Se cumpriu em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lê o versículo 3 e 4, vê se ele se cumpriu. Ainda não. Quando você lê Zacarias capítulo 9, versos 9, se cumpriu Jesus entrando no jumentinho. Leia o 10. O 10 não se cumpriu. Joel 2, 28. Em Atos se cumpriu uma parte. Sim. E a outra não se cumpriu. No período tribulacional ela se estende. Então no Antigo Testamento isso é muito claro acontecer. Anos e anos entre um versículo um e outro. E no versículo 27 vai dizer... o povo do príncipe que há de vir, vindo do 26 para o 27. Se eu disser que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, se eu disser que o povo do príncipe, que esse príncipe é Jesus, igual alguns pós fazem, há uma discrepância, porque o povo do príncipe que há de vir, quem há de vir é o príncipe e não o povo. Mas vamos pensar que é o povo e o povo destrói a cidade. Se o príncipe é Jesus, foram os judeus que destruíram Jerusalém no ano 70? Não. De maneira nenhuma. Foram os romanos, ainda que alguns acreditem que alguns muçulmanos faziam parte. Mas enfim, judeu não tem. Não dá. Então o povo do príncipe que há de vir, o príncipe é o anticristo. E ele há de vir. E ele assina um tratado de paz com Israel por 7 anos. É a última semana que falta. Sim. No entanto, que na metade da semana haverá abominação, uma desolação. A desolação a qual falou o profeta Daniel, Mateus 24, versos 15. Jesus está falando do período tribulacional, e aqui todos os pós-tribulacionistas concordam. O que ocorre? A última semana de Daniel é o período tribulacional. Pasme, eu escutei de pós-tribulacionistas, alguns, que dizem que é onde está escrito que 7 anos de tribulação. Eu nem precisaria ter Daniel capítulo 9, versos 27 para provar. Quando você lê Daniel capítulo 12, verso 7, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 3 anos e meio. Quando você lê que as 2 testemunhas irão profetizar por 3 anos e meio, e a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, que é Israel, mais 3 anos e meio, totalizam 7. Então isso não é da cabeça do pré-tribulacionismo. E isso corrobora e atesta a ideia que a última semana de Daniel é para o povo judeu, para o teu povo e para a tua santa cidade. O anticristo, ele atua dentro deste período, é um tratado de paz com Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Quando Jeremias fala da angústia de Jacó, no versículo 7 do capítulo 30, quem estiver em casa e ler o versículo 5 e 6, já tem uma expressão de dores de parto. A expressão dores de parto, quando Daniel 12, versos 1 fala da angústia que há de vir, essa angústia são as dores de parto. No século 12, por exemplo, rabinos como Shamuel e Rash, eles, fazendo comentário de Daniel, eles falavam que essa angústia eram como dores de parto do Messias. A expressão dores de parto aponta um período tribulacional e uma referência direta à nação de Israel.
o que Paulo vai dizer, que o dia do Senhor virá como um ladrão, como dores de parto. Essa expressão não tem nada a ver com a igreja. A angústia de Jacó não é da igreja. Então esses textos, Sofonias 1,14, dia do Senhor, corrobora a ideia do período tribulacional, onde a igreja ela não estará. Eu tive um debate e veio uma pergunta como essa. A igreja está no céu. Ok. A salvação que ocorre no período tribulacional. Qual o texto que fala que vai ter salvação? Ora, no capítulo 7, versos 14, o João pergunta quem era aquela multidão. São salvos. Tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e eles vieram da grande tribulação. Se eu disser que esse texto não comprova que houve salvação, mas a pessoa quer um texto de alguém levantando a mão e aceitando Jesus em um culto, faça-me o favor. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamando debaixo do altar, são salvos que não se marcaram com a marca da besta. E este não é um problema só para o pré-tribulacionismo. Em um debate que eu tive, defendendo o pré-tribulacionismo, eu disse, bom, essa ideia de salvação no período tribulacional, se não tiver, não é um problema do pré, também é do pós. O que a igreja está fazendo 7 anos aqui na Terra que ninguém se converteu? Está aqui para quê? Outro ponto interessante é que tem 144 mil, 12 mil de cada tribo. Estão fazendo o que aqui se tem a igreja? 2 testemunhas irão profetizar para quê se a igreja está aqui? Sim. 3 anjos... No capítulo 14 do Apocalipse, um deles apregou o arrependimento. Ora, se a igreja está na terra, anjo tem que pregar? Sim. Isso mostra que a igreja não está dentro deste período. E aí vem a pergunta, então tem grupos de salvos? Não. Salvos é um único grupo, é um único povo. O que acontece é que parte desse povo é chamado de igreja e está nos céus. Os salvos no período tribulacional faz parte de um grupo de salvos. Porém, esses salvos não são chamados de igreja. Isso é um problema? Não. No Antigo Testamento não era. Tinha igreja no Antigo Testamento? Não tinha. O que ocorre no Antigo Testamento? E foi uma pergunta que eu fiz no debate. Israel era o povo de Deus? Sim. Os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas? Sim. Mas depois eles foram destruídos? Não. Jesus disse em Mateus 12:41, os ninivitas se levantarão no dia do juízo, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus falou, é verdade. E aí, o que eu entendo? Israel tinha salvos em Israel? Sim. Tinha ninivitas gentios salvos? Sim. Podemos dizer, é um outro grupo de salvos? Não, é um outro povo. Sim. Mas existe um único povo salvo. No período tribulacional, tem um único povo salvo. E esse povo tem gentios, tem judeus. Mas parte desse povo é chamado de igreja e está no céu. A igreja de Cristo, ela é retirada. O corpo de Cristo é retirado. Porém, no período tribulacional, tem salvos e formam um grupo de salvos. Então, eu não defendo que existe 3, 4, 5 grupos de salvos. O fato de a igreja estar nos céus não significa que ela é um grupo distinto porque ela é chamada de igreja e é o corpo de Cristo. Esse grupo de salvos, depois nós vamos nos encontrar. No final de todas as coisas estaremos juntos, mas não é chamado de igreja, porque a igreja está nos céus. Assim como os ninivitas se converteram, não são chamados de Israel e foram salvos. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é dizer, por exemplo, que, ao meu ver, os 144 mil é a igreja. O problema é dizer que os ninivitas foram destruídos e não foram salvos, quando Jesus disse que foram salvos. Só para a gente pegar esse gancho, e aí fechamos isso aqui, é rápido, claro que não tem a ver com a escatologia, mas você fez uma abordagem interessante. Na perspectiva dispensacionalista, a dispensação da graça, você diz que ela atravessa esse período tribulacional, ela não cessa antes. E você caminha, então, até a dispensação do milênio, quando ele é de fato estabelecido por Cristo. Nós dispensacionalistas, alguns se divergem, né? Uhum. Nós cremos na dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, depois milênio. Então, após o período tribulacional, quando inicia o milênio, aí nós temos a dispensação do milênio. Porém, a graça é algo que transcende as dispensações. Houve graça quando Adão
peca, Sim. Houve graça. Ele estava nu, um cordeiro ali. Tem que ter sido morto, né? Para arrancar a pele dele e cobrir o Adão. É graça. Expulsar o Adão do jardim é graça e não permitir que o mesmo volte, que se ele toca na árvore da vida eterna, seria um pecador imortal. Tem um plano de salvação antes da fundação do mundo e tem uma cruz lá na frente o esperando. A graça alcança Raabe, a graça alcança Ruth. A graça, ela alcança pecadores durante a história, mesmo no período veterotestamentário, e continuará alcançando como a salvação no período tribulacional. Então é graça. A salvação é por meio da graça mediante a fé. E se eu defendo que a salvação no período tribulacional, necessariamente tem que ter graça. E existem linhas que defende que foi tudo dispensado, né? No milênio. Não, existem dispensacionalistas e talvez fazem isso porque comeu na mão de alguém que um dia fez, entende? Entendi. E isso foi sendo passado. Uhum. E aí defende que, por exemplo, a igreja subiu, acabou a graça. Entendi. A dispensação da graça acabou. E aí eu não vejo dessa forma. Não só eu. O dispensacionalismo revisado. Ninguém defende isso. Partindo aqui para outro tópico. Só um adendo. Fica à vontade. Fica à vontade, mano. Às vezes, alguns irmãos piedosos, santos, que amam a Bíblia, não estou falando desses caras chatos de redes sociais, que daqui a pouco está comentando aqui embaixo. Isso nunca estudou, assistiu 5 vídeos no YouTube, pré-tribulacionismo e heresia. Teve um que colocou pré-tribulacionismo e heresia sem o H. Falei, não, primeiro aprende a escrever heresia, depois você contesta. Então tem pessoas. Por isso que eu não escrevo nada, com certeza que eu seria. Qual é o problema? Tem pessoas que não pensam, eles não vão assistir aqui o podcast, pegar o texto e abrir e falar, não, tem coerência. Sim. Não, você não precisa vir ao pré-tribulacionismo e dizer, não, é verdade, agora não é isso. Mas o problema é que tem muita torcida. A pessoa nem ouve, ele ouviu assim, você é pré-tribulacionista? Sim. Ele já quer comentar. São teólogos formados em redes sociais. Sim. Esses caras não contribuem na igreja, esses caras não ajudam na igreja, não servem a igreja de Cristo. Eles ficam nas redes sociais falando mal, enfim. O que eu vou dizer aqui não são para esses. Uhum. São para aqueles que são piedosos, que congregam, que são bênção no ministério e são pós-tribulacionistas. Esses, de vez em quando, me procuram e dizem assim, porque, graças a Deus, ainda por ser um defensor do pré-tribulacionismo, eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas. Me abraçam em alguns lugares e falam, eu sou pós, mas eu te admiro, legal. Gostei do debate, e isso é legal, essa unidade. Alguns dizem assim para mim, e é até emotivo, não é justo, pastor Juliano. O que não é justo? A igreja sempre passou por tribulações. E ela tem que passar. Dê uma olhada nos nossos irmãos no Coliseu. Dê uma olhada na noite de São Bartolomeu. E você vai ficando até emocionado. Eu quase choro. E aí eles dizem assim no final, então a igreja tem que passar. Aí eu digo assim, Jesus já respondeu para vocês. Só que vocês ainda continuam nos amolando com essa conversa que Jesus já respondeu. Mateus 24, 21. Desde o princípio nunca houve. Então não dá para comparar tribulações no decorrer da história, que foram tribulações marcantes, infelizmente. Por exemplo, o comunismo, que fez com nossos irmãos cristãos. E ainda faz. E ainda faz. Quantos irmãos nossos missionários agora estão perdendo vida por professar a fé? Eu entendo isso, mas Jesus disse em Mateus 24, 21 que nunca houve. Desde o princípio. E não haverá um período como este que irá vir sobre todo o mundo, que é o período de aflição, angústia de Jacó. Então não dá para você comparar os períodos e dizer, por causa disso, então a igreja ela tem que passar. Não, a promessa é que a igreja ela vai ser tirada. É interessante que esse é um dos argumentos, né, que eles utilizam. Eu chamo isso de uma comparação meritória. Eu preciso me igualar à igreja primitiva a partir do sofrimento. Exato. E, ao mesmo tempo, também a questão do tempo em que o pré-tribulacionismo é tido como uma visão apocalíptica. Eles atribuem ao pré-tribulacionismo algo recente, ou seja, se eu parto do princípio do tempo, qualquer percepção um pouco mais nova tem que ser rechaçada, ou seja, eu não posso mais teologar nesse tempo.
Eu não posso mais estudar o texto, interpretá-lo e extrair dele uma lição. É um agente complicador, não é, pastor Juliano? Outro ponto, aquela acusação infundada, eu não sei se eu vou ser infeliz, me perdoe aqueles que estão me ouvindo, se eu vou ser infeliz usando essa minha fala, mas esse analfabetismo histórico que eu vejo dizendo que Darby fundamentou em 1830, porque foi em 1827, que ele formulou algo que já vinha, o pré-tribulacionismo, em cima de uma visão de uma menina chamada Margaret MacDonald. Para uma pessoa dizer isso ou comentar isso em um vídeo, ela atesta o seu analfabetismo histórico. Por quê? O que aconteceu? Tregelles e MacPherson, que é Dave MacPherson, filho de Norman MacPherson, eles acusaram, sem provas nenhuma, de que Darby ele formulou o pré-tribulacionismo por conta de uma alucinação de uma menina chamada Margaret MacDonald, que em sua visão ela defendeu o pré-tribulacionismo. Bom, vamos entender isso. Se alguém quiser estudar isso com mais afinco, com mais profundidade, tem até o porquê Tregelles acusou Darby. Ok. Teve motivações. Tem o motivo do BO aí. Exato. E aí, palavras de Darby. O Darby vai fazer uma visita para saber o que estava acontecendo na Escócia. E Margaret MacDonald, com suas alucinações, suas visões, o Darby presenciou, voltou e Darby disse: eu tenho dúvidas se aquilo é do Espírito Santo. Para Darby, provavelmente era ação demoníaca. Como o irlandês como Darby iria formular uma doutrina em cima de uma visão que ele mesmo tinha dúvidas que era demônios. Aí vem. Quem quiser pode mandar no meu e-mail pr.julianofraga@gmail.com pr.julianofraga@gmail.com. Vou deixar na descrição. É só enviar no meu e-mail. Não precisa de muita coisa. Só manda lá e coloque assim, eu quero a visão de Margaret MacDonald. Eu envio. Se a visão de Margaret MacDonald parecer um pouco com pré-tribulacionismo, aí vocês podem me atacar. A visão de Margaret MacDonald, ela está para um pós-tribulacionismo ou para um arrebatamento parcial, porque ela vê o anticristo. Nada tem de pré-tribulacionismo na visão de Margaret MacDonald. Então nós temos nos documentos, eu envio para os irmãos a visão de Margaret MacDonald. Então o Darby já formulava isso antes? 3 anos antes. E mesmo se fosse depois, Darby não formularia algo porque a visão de Margaret não é pré-tribulacionista. Entendi. E F.F. Bruce, uma envergadura teológica, que não é pré-tribulacionista, e ele diz, olha, não tenho dúvidas. O Darby não formulou essa doutrina por conta dessa visão. Nenhum teólogo sério diz isso. Qual é o problema? É o que eu disse. A pessoa assiste 4, 5 vídeos no YouTube, vê alguém falando e aí sai disseminando. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Até porque o pentecostalismo ele sofre essa acusação de que é um movimento recente. Jovem, né? Jovem. Aí nós temos dentro da patrística, né, registros de ações, né, poderosas do Espírito Santo, manifestações muito emblemáticas, né? E isso vem à tona agora, onde o pentecostalismo ganha esse viés mais teológico, mais acadêmico. Você consegue perceber dentro da patrística algum vislumbre do pré-tribulacionismo ou da ideia, se não específica, mas em algum momento? Sim, a iminência é um ponto forte. Ok. Nós temos a iminência, inclusive... Que é um ponto forte do pré. Claro, porque de vez em quando eu ouço os pós-tribulacionistas defendendo a iminência, chega a ser, no mínimo, estranho. Estranho, porque vem o anticristo, tem um tratado de paz, o tratado é quebrado, tem uma estátua feita do anticristo, o falso profeta induzindo a adorar, o tratado de paz é rasgado, vem uma perseguição contra Israel, selos, trombetas, taças, 144 mil, 2 testemunhas. Ora, eu sei quando Jesus vai voltar. O cara tá jogando videogame dentro de casa, não viu nada, né? Não tem iminência. E essa ideia de que precisa ver realmente no dicionário o que é iminência. Não, iminência é algo que acontece a qualquer momento sem sinal. Se você defende sinais, isso quebra a iminência. E por isso que Mateus 24
Eu vou ter que dizer isso. Muitos dispensacionalistas nossos dentro da escatologia, porque dispensacionalismo não é só escatologia, mas muitos foram influenciados pela Bíblia de Estudo de Scofield. Então o que acontece? Eles têm uma outra visão de Mateus 24. Sinais. Se tem sinais, anula a iminência. A iminência é a qualquer momento. E na patrística você encontra muita coisa sobre iminência. Qualquer livro que você comprar, pré-tribulacionista, que fala sobre iminência, tem lá os documentos dos pais da igreja defendendo categoricamente. Pastor de Hermas, por exemplo, tem lá uma ideia de iminência. E a iminência é um ponto forte. E estudiosos defendem que se o Agostinho de Hipona não alegoriza o milênio, com o acabar da perseguição, já começaria essas sementes da iminência projetar o pré-tribulacionismo. Porque acaba a perseguição. Então nós não estávamos vivendo a tribulação. E aí vem um período de paz, aí os irmãos sabem, com Constantino, e aí o Agostinho alegoriza, dizendo que nós estamos vivendo o milênio. Mas se isso não acontecesse e continuasse a ideia dos antinicenos e pós-nicenos do pré-milenismo, com certeza já começaria a ter uma visão mais clara do pré-tribulacionismo. Mas a iminência é um ponto muito forte. Legal. Top. Falando um pouco sobre as características, né, da vinda mesmo, no caso do pré-tribulacionismo, da segunda vinda de Jesus, a parte vamos dizer assim, da mecânica mesmo, né, porque eu lembro que você, num debate falando que porque pro pós-tribulacionismo é quase uma mola, né, a igreja bate e volta, você brincou, né, então qual que é essa mecânica, essa dinâmica dessa segunda volta de Jesus, pra gente que acredita no eu acho, não sei, aí você pode dizer sim ou não, mas eu acho que seria legal dar esse pano de fundo. Ele está falando de segunda vinda, né? Ou seja, essa segunda vinda dividida em uma, duas. Olha só, eis que vos digo um mistério. Então o arrebatamento era um mistério, correto? Perfeito. Se é um mistério, anjos não sabiam, os profetas não anunciaram. Mas a segunda vinda de Cristo, visível, Zacarias anunciou. Que inclusive o texto de Zacarias 14 é um pedregulho no sapato de muitos pós-tribulacionistas e principalmente do preterismo. Ok? Fora Mateus 24, versos 31. Okay. Mas não é essa a ideia. Então, o arrebatamento é um mistério, porque Paulo disse, eis que vos digo mistério. E quando você tenta desassociar, ele falava da glorificação. Esse é o mistério. A glorificação faz parte do pacote do arrebatamento. Não tem arrebatamento sem glorificação. Quando nós defendemos assim, será num abrir e fechar de olhos... mas abrir e fechar de olhos é glorificação, não tem nada a ver com arrebatamento. Como que você vai desassociar isso? Faz parte do arrebatamento. Então, quando a trombeta de Deus soar, isso vai acontecer em 7 milésimos de um segundo, incalculavelmente, um abrir e fechar de olhos. Mas vamos lá para a ideia. Então, nós cremos que o arrebatamento da igreja, ele ocorre, e eu não uso a ideia de secreto. Porque, na verdade, pastor Pablo, não é que eu quero fugir da ideia de me expressar como secreto, porque está muito preterizado e o pessoal está criticando, malhando a ideia de secreto. É porque não há em nenhuma literatura pré-tribulacionista a ideia de secreto. Isso vem ocorrer em algumas literaturas de alguns irmãos que defendem muito bem o pré-tribulacionismo, mas a ideia que se usa é iminência. É questão de termos. Perfeito. É questão de termos. Até porque uma vez retirado já não se torna mais secreto. Pronto. Porque a ausência vai ser percebida. Quando você faz essa construção do que ocorre e posterior, você acaba entendendo que não é secreto. Sim, e eu estou dizendo isso, e tem muitos amigos meus pré-tribulacionistas que defendem o secreto, que pode ser que fiquem chateados comigo por isso, mas a verdade é essa, o dispensacionalismo revisado, o dispensacionalismo não usava esse termo secreto. A ideia sempre foi iminência, esse é o termo, mas tudo bem. O que ocorre? Essa sua fala, ela foi importante porque me dá aqui o tempo de poder fazer o pós-tribulacionismo pensar em algo. O arrebatamento, quando ocorre, o Paulo diz que é dada uma palavra de ordem, lá o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, ok. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, nós vamos ser arrebatados. Encontraremos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor aonde? Nos ares. Ok. Então o encontro
é nos ares. Quando eu vou para 1 Coríntios capítulo de número 15, no verso 50, diz assim: carne e sangue não entra no céu. Olha essa deixa de Paulo. Carne e sangue não entra no céu. Agora ele vai construir a ideia da glorificação do corpo por conta do arrebatamento da última trombeta. E ele vai dizer o seguinte, que aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Ok, por que ele está dizendo isso? O que Paulo está fazendo é, a senha para entrar no céu, no arrebatamento, é corpo glorificado. Sem o corpo glorificado lá não tem como estar. Então, glorificação do corpo é necessário para entrar no céu. E por quê? Porque Paulo, quando escreve aos Filipenses 3:20, ele vai dizer que a nossa cidade está nos céus. Quando nós oramos, Pai nosso que está nos céus. João 14, para onde eu vou, eu vos levarei. Quando eu voltar, eu vou levar. Para que, aonde estiver, estejais vós também. E ele estava indo aonde preparar um lugar? Aí, alguns pós-tribulacionistas, quando não entende que João 14 é uma munição para o pré, eles continuam dizendo que ali, morada, casa do Pai é os céus. Aí eu pude perceber que alguns, quando foram para debates, e eles se depararam que dizer que casa do Pai é céu, você abraça o pré-tribulacionismo. Aí inventaram que a casa do Pai ali não é o céu. A casa do Pai é o templo, casa do Pai é o corpo do crente. Inclusive, define, né? Ele fala que onde eu estiver. Então, se ele estiver no céu, estou no céu. Se estiver na terra, está na terra. Exato. Hoje é a nova construção. É a nova construção. Pós, né? Porque tem que fugir. Se você abraçar João 14, entendendo que casa do Pai é o céu, e casa do Pai é o céu. O Pai está nos céus. É um problema. Onde eu quero chegar? Que para estar nos céus tem que ter o corpo glorificado. Quando eu vou para a segunda vinda de Cristo, o que ocorre? Cristo está vindo dos céus. Interessante que em Apocalipse 19, verso 7, a esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, que são as justiças dos santos. Quando Cristo vem dos céus, a partir do versos 11 do Apocalipse, o exército dos céus que o seguiam, sabe como eles vêm? Vestidos de linho fino, branco, puro. Quem são esses? Anjos vestidos? É a igreja. Sim. Mas para o pós-tribulacionismo, a igreja está na terra. E os salvos no final da tribulação sobem. Mas Cristo está descendo. Estromba. Tem que trombar. Tem que trombar. Quando eles trombam, com todo o respeito aos nossos irmãos, pós-tribulacionistas, você não vai chacotear. É a fuga do elevador. É o que Tilan Rai disse. É o bate e volta. É o bate e volta. Agora, olha o problema. Olha o problema. O arrebatamento, ele ocorre nos ares. Ok? Nos ares. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Se é nos ares, então o arrebatamento pós-tribulacionista também tem que ser nos ares. O que ocorre? Eles vão para o ar, são arrebatados e voltam para a terra. A igreja teve o corpo glorificado para estar na terra, só que a deixa de Paulo em 1 Coríntios 15 é que o corpo glorificado é a senha, é o acesso para estar nos céus. Mas a igreja não vai para os céus. Então nenhum pós-tribulacionista pode dizer que ele vai para o céu. Sim. Porque ele tem o corpo glorificado, mas para ficar na terra. Não precisaria então do arrebatamento. Sim. Você vai ter o corpo glorificado, se não é para estar no céu, porque carne e sangue não entra no céu, é para ficar 1000 anos com Cristo na terra. E aí qual o problema? Não, mas Cristo vai ficar aqui e a igreja vai ficar lá. Mas aonde eu for eu vos levarei, aonde eu estiver vocês vão estar também. Então se João 14 é para o pós, eles estão em lugares diferentes. Mas se a igreja for ficar na terra, e aí não tem céus, e vai ficar nos céus sem Cristo, quando vai ocorrer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Dentro dessa... Não tem como. O tribunal das obras seria colocado aonde dentro do pós? No entanto, que quando diz que a igreja, que ali é a esposa que já se aprontou nas bodas, as vestes são as justiças dos santos, não é a justiça de Deus. Então ela já foi galardoada. E ela está vindo dos céus na segunda vinda. Por mais que eu acredite, então, que a igreja ela bateu e voltou, mas então quando foi
que ela recebeu a justiça, que é dos santos. Não tem um lugar ou um momento. Por isso que o pré-tribulacionismo dá esse momento para que a igreja participe do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Agora, outro ponto interessante, que talvez eles não tenham pensado nisso. Ou se pensaram, estão construindo alguma coisa aí para se defender. O arrebatamento é nos ares? Sim. Nos ares, ok. Todos concordam, os que estão em casa também concordam. Mas aí o que a gente faz com o texto de Zacarias 14? Quando as nações estiverem em volta de Israel, Cristo pisa o pé no Monte das Oliveiras. E ele salva Israel ali, na terra. Inclusive, Zacarias 12:10, eles se arrependem, choram amargamente por aquele que transpassaram e recebe o batismo de súplicas e lágrimas aonde foi? Na terra. E esse arrebatamento não é nos ares? O que acontece com a conversão de Israel, que é na terra? E isso aqui fica mais duro ainda para aqueles que são aliancistas. E aí o que acontece? Se a glorificação do corpo, o arrebatamento é nos ares, e Israel e igreja é a mesma coisa, quem são esses que se convertem embaixo que a Bíblia trata que é Israel? E se as profecias do Antigo Testamento, que eram destinadas a Israel, se cumpriram literalmente, quando Cristo se fez carne, o verbo se fez carne, se cumpriram literalmente, por que aquelas de caráter profético nós vamos alegorizar? Por que elas não têm que se cumprir literalmente? É um outro ponto também a se pensar. Mas o maior problema é esse. Se todos os salvos no final da tribulação sobem, pergunta básica: quem são os habitantes do milênio? O milênio é só para ímpio. Será que eu teria coragem, ou um pós-tribulacionista teria coragem de ir no sermão no domingo na sua igreja pregar? Você que é ímpio tem um milênio para você. 1000 anos de um reinado de paz, longevidade de vida, prosperidade agrícola, conhecimento ampliado. Mas Zacarias disse que vão subir para adorar em Jerusalém. Ímpio adorar? Bom, se eu disser que os ímpios são obrigados a subir para adorar, que Deus é esse que obriga o ímpio a adorar? Não faz sentido. E que adoração seria essa produzida? Já não é adoração. Se o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em quê? Em espírito e em verdade. Como é que um ímpio consegue adorar nestes dois aspectos, em espírito e em verdade? Porque o espírito o Pai deu, a verdade Jesus disse que ele é. Então eu adoro ele nele. Obrigado? Como? E a ideia veio de obrigado, por quê? Porque aparentemente... se não adorar, não vou fazer chover. Não, mas não tem problema, isso acontecia em Deuteronômio 28. Se vocês não me servir, vai ter um julgamento. Mas isso não significava que eles eram ímpios. Ou seja, eu acredito que vão ter ímpios no milênio. Mas esses ímpios são os que irão nascer no milênio e que têm a liberdade, porque Satanás está preso no momento do milênio, hoje solto, mas no momento do milênio, mas eles têm o pecado original. Eles não têm corpo glorificado, então eles podem ter a tendência e a inclinação a não querer a Cristo, não querer se submeter ao governo literal de Cristo. Mas quem entra no milênio são salvos. E dizer que o milênio é só para ímpio é um erro terrível. Mas volto a dizer, o problema é quando você tem um pós-tribulacionismo dentro de uma caixinha e você não conhece a escatologia a fundo. Quando surge uma pergunta que você não espera e que vai complicar todo o seu sistema, você tem que inventar alguma coisa na hora. E aí começa a surgir essas coisas. Israel vira igreja, 144 mil é igreja, ímpio no milênio, só vai ter ímpio no milênio, Cristo vai reinar 1000 anos só para ímpio. Isso é um absurdo. As profecias veterotestamentárias que apontavam um período milenar para a nação de Israel, mas creio que gentios irão entrar dentro do milênio. Quem são os habitantes do milênio? Os que se converteram no período tribulacional e que escaparam de ser degolados. Esses vão entrar. Até porque o julgamento em Mateus 25 das nações, ali também não dá para ser juízo final, porque ali aparece 3 grupos. Se você analisar Mateus 25, quando Cristo vem em sua glória, segunda vinda. Não pode ser depois do milênio, porque ele não vem em glória depois do milênio. Ele vem em glória na segunda vinda, no final da tribulação. O que ele irá fazer? Ele irá separar bodes e ovelhas. Mas aparece um outro grupo ali, que são aqueles que serviram na tribulação, dando de beber para quem teve sede, dando de comer para quem teve fome.
Se quiser depois fazer uma pergunta, eu vou abrir no texto e Não, lembra, vai. Pode abrir. Ok. Aqui não tem crise, não. Pô. Outro texto é esse aqui, Mateus 25. Eles vão tentar dizer que isso aqui é julgamento do juízo final. Para eles é o juízo final. No pós. Não é que é. Para alguns tem que ser quando eles se deparam com isso, por exemplo. É a saída que eles vão para não ter ímpio no milênio. Porque quando Cristo vem na segunda vinda, ele vai destruir os exércitos do anticristo que vão estar em volta de Israel. Estamos na batalha do Armagedon. Estamos na batalha do Armagedon, Cristo vem, destrói os ímpios. Sobrou muitos ímpios, não foram todos destruídos. Não destrói completamente. O que vai acontecer com esses? Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, na terra. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. Então tem dois grupos, bodes e ovelhas, e Cristo irá separá-los. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, por herança. Para onde? Para o reino. É o milênio. É o reino que vos tenho preparado. É aquele reino da promessa davídica, da minha aliança, que Natan disse em 2 Samuel capítulo 7, versos 13. O trono eterno, o rei virá daí. Quando Cristo nasceu, foi dito por Gabriel a Maria que este é o rei prometido, é aquele que vai reinar, e vai reinar no lugar de Davi. Continuando o texto. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro. Vocês conhecem o texto. 37. Então os justos lhe responderão. Em outras traduções não são os justos, os irmãos, mas aqui os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos fome? Então tem um outro grupo. Se é o juízo final, no juízo final só tem um grupo lá que é de ímpio, que vai ressuscitar para receber o dano da segunda morte. A igreja está com Cristo. Mas vamos pensar que a ovelha é a igreja no juízo final, após o milênio, e que os bodes são os ímpios. Quem são os justos? Que fazem a pergunta. Percebe que tem um outro grupo? Quando tivemos fome? Quando que isso aconteceu? E aí Jesus mais embaixo vai responder. Então, o que ocorre? Esses bodes vão ser destruídos, porque o texto vai dizer. Só que o texto declara que o destino deles é o lago de fogo. Então os ímpios serão destruídos, para que no milênio só habite ovelhas. Então essa é a proposta que antecede milênio, e no momento da segunda vinda, quando ele vem, ele já faz o julgamento das nações, e os ímpios que sobraram, ele vai separar e vai ter essa batalha. É quase que ilógico, né? Deus que sempre tem um propósito para todos os tempos, no final ele vai colocar só ímpio, não tem propósito nenhum nisso, né? Então é meio... Inclusive, olha que ponto difícil. Vamos supor que o milênio seja só para ímpio. No final de 1000 anos, Satanás é solto para enganar o ímpio. Enganar o enganado. Enganar o enganado. Entendeu? Sim. Enganar o enganado. E fala que vai enganar a muitas nações. E essa expressão nações, que aparece em Apocalipse 22, são as nações que andarão também em sua luz. Se essas nações são ímpios, é muito estranho. Eu acho que não encaixa. Mas Satanás enganar quem já é enganado força muito, né? Pescar no aquário, né? Você já citou eles aqui, né? Mas explica um pouco mais pra gente o que são, né? Quem são os 44 mil? 144. Também, os 144 mil, que também é uma polêmica gigantesca. Bom, eu não uso o método alegórico quando não cabe. Quando a Bíblia trata de alegoria, quando o próprio texto deixa claro. Exemplo, Gálatas 4. O que Paulo diz? Digo isso por alegoria. Aí ele faz aquela alegoria de Sara, Isaac, Agar e Ismael. Ele quer explicar o fruto do espírito, obra da carne, o conflito. Ok, isso é alegoria. Quando não é literal, quando não dá para ser, eu sou a porta. Não dá para dizer que Jesus é uma porta literal. Sim. Do mais, a leitura tem que ser literal. Se a Bíblia diz que, por mais que o livro do Apocalipse ele tenha símbolos, mas esses símbolos são interpretados. Exemplo, a besta que sobe do mar. Mar? Será que é um leviatã que sobe lá da água? Será que é um poder que sai do meio das águas de algum navio? Em Apocalipse 17, versos 15,
é dito assim: João, as águas que vistes são povos. A besta que sobe do mar é que emerge do meio dos povos. Entende? Entendi. Quando a Bíblia diz que... que... só para não perder, o mar proporcionalmente elevado fala de um surgimento de um grande espectro de gente. Exato, é isso aí. É isso aí. Podemos colocar também essa... Sim. Ok. Ponto importante no Apocalipse. Quando diz que são 144 mil, ao meu ver, eu não tenho o direito exegético de espiritualizar o texto, como fazem os idealistas, por exemplo, e dizer aqui não são 144 mil, aqui é a igreja. Ou como movimento sectário, não, 144 mil é a gente. O texto diz que são 144 mil, 12 mil de cada tribo. Geralmente, eu tive debates que surgiram opiniões, e quando surgiu essa ideia de defender que os 144 mil é a igreja, daquele que debatia comigo, eu não iria dizer isso em um debate, até pelo respeito ao irmão, aos irmãos, não foi só um, foram mais, mas a pergunta que eu gostaria de fazer, e eu não fiz, até para não ter a gente como uma pessoa prepotente, mas era essa: o texto diz que eles são castos. O senhor não é casado? O senhor teve filhos? Sim, mas é a igreja? Você vai ter que espiritualizar o castos. Ah, não, aqui é porque ela é virgem, a igreja. Mas você vai ter que ficar espiritualizando tudo. É um problema sério essa interpretação. Se a Bíblia diz que são 144 mil, qual a dificuldade de entender que o número é literal? 12 mil, e o texto diz que é 12 mil de cada tribo. Tem a ausência ali da tribo de Dan. Inclusive no debate eu até troquei a minha fala. Eu disse que é a tribo de Levi, mas não, é a tribo de Dan. A tribo de Levi entra no lugar. Não sabemos o porquê que a tribo de Dan ela foi excluída dos 144 mil. E aí há opiniões que são ilações hipotéticas de que por conta de Juízes, a idolatria de Dan. Outros mais antigos professores diziam que o anticristo vem da tribo de Dan, porque nas bênçãos de Jacó também falou que seria como uma víbora tal. Não dá, né? Não encaixa. Mas tudo bem, era uma tentativa. Ok, então 144 mil ali, ao meu ver, é literal. As duas testemunhas, por exemplo, literal. Então, quando você pergunta quem são os 144 mil, o que o texto nos informa? 12 mil de cada tribo, não se contaminaram com as mulheres, carregam o selo de Deus e foram comprados com o sangue de Cristo. Comprados com o sangue de Cristo, se converteram pela graça. Entende? E é isso que a Bíblia diz. São judeus remanescentes, se convertem no início da tribulação, Deus preserva, porque senão teriam subido com a igreja, se fossem já salvos, e são preservados no período tribulacional. Aparecem no capítulo 7 na terra, e no capítulo 14 aparecem nos céus cantando um novo cântico. Ao meu ver, os 144 mil são remanescentes judeus. Por que Deus separou? Deus sempre teve remanescentes. O Elias achava que era só ele, Deus tinha 7 mil. Como a igreja não está na terra, Deus tem que ter remanescentes. Ele tem 144 mil e tem duas testemunhas, porque a igreja ela não está aqui. Top, perfeito. Top demais. Quem são os mártires de Apocalipse 6? Os salvos na tribulação. Os salvos na tribulação. Que não se marcaram com a marca da besta. E por não se marcar com a marca da besta, eles são degolados e mortos. Ponto aqui para a gente pensar. Quando os mais antigos professores que tivemos, homens que não tinham Google, homens que não tinham tanto material, que eram homens que buscavam mesmo, alguns deles chegaram a defender que o Espírito Santo sairia da terra. E teve alguns que defenderam que a salvação na tribulação seria por meio do sangue, da morte. E como o pastor Pablo disse, fica meritória a salvação. E aí isso colide, entra em atrito com o texto. Não tem como. Eu sou salvo porque eu vou ser morto. Não, não é isso. Mas serão martirizados, mas já salvos pelo sangue de Cristo.
pela graça, convencidos pelo Espírito Santo, aquela graça preveniente que habilita o pecador, que pode ser resistida. Na verdade, o martírio ele é um produto da fé, né? E não o meio pelo qual alcança. Legal. Pastor Juliano, deixa eu te passar aqui uma situação que a gente gostaria que você abordasse. Nós podemos, então, definir uma linha cronológica. Eu acho que o pré-tribulacionismo consegue dar essa noção muito clara, cronologicamente, dos fatos. Então, eu tenho a figura do anticristo já dentro do contexto social, não manifesta, mas existente. A retirada da igreja inicia todo esse processo, perfeito? Então, o arrebatamento starta esse movimento do fim. A gente pode dizer assim? É o start para a manifestação do anticristo. Eu vou abordar algo aqui que talvez é novo para quem está ouvindo. Opa. Pode ser. Não, pode ser. Exclusivo. E não é que eu defenda assim, dessa forma. Sim. Porque tem coisas que não dá para você ser tão categórico. Thomas Ice, ele defende, por exemplo, que após o arrebatamento da igreja, não é que a igreja foi arrebatada e começa agora a tribulação. Entende-se que pode haver um período de um tempo. Isso não quer dizer que vai ficar anos. Mas há um período, a Terra passará por uma crise econômica, política, mas a ausência da igreja, retirado, rápido, harpazo, é o start para a manifestação do anticristo. Se você me perguntar, o anticristo já nasceu? Não sei. O espírito do anticristo é manifesto. Perfeito. Agora, a figura, o personagem do anticristo que vai receber poder da antiga serpente do dragão, que é Satanás, quando a igreja for retirada, então ele surge. E eu sei que você não vai perder o raciocínio. E por que eu te faço essa pergunta? Porque conta do texto do versículo 7 de 2 Tessalonicenses ou não? Também, mas uma questão muito simples. Se nós temos 7 anos, que é o período tribulacional, dividido, né? Sim. Na grande tribulação, que eu acredito são os 3 anos e meio final, né? E nós temos os 3 primeiros 3 anos e meio iniciais como um período de paz, onde esse anticristo se mostra como o Messias esperado por Israel. Obviamente, olhando questão lógica, esse cara precisaria estar pronto para assumir essa função. Exatamente. Porque nós temos 3 anos e meio. É isso aí. Eu não posso conceber a figura de um menino. Exato. Sim. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Adulto, alguém já com uma força política, influência, a sede de um governo, e é até por isso que eu defendo na estátua de Daniel, capítulo 2 ali, nós temos 4 reinos, né, na estátua. Os pés são blocos de nações. Ao meu ver, de onde surge o anticristo, porque o Daniel 2, ele também se harmoniza em simetria com o Daniel 7. O que muda uma é imagem, outra são animais. E o quarto animal, que seria as pernas de ferro e barro, que também é Roma que cai no ano 457 da era cristã, esse antigo Império Romano, ao meu ver, ele vai reviver a Europa. E dos chifres... Você trabalha essa linha. Eu entendo. Blocos de nações, dando sustentabilidade, um governo ali concreto, sólido, e ele surge. Quando ele surge, não surge como menino, já surge como homem que terá uma voz para tratar o problema econômico na Terra, que estará um caos político. E aí ele tem um personagem, uma figura ao seu lado, que é uma falsa religião, que é o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, que vai dar esse amparo a ele, um amparo religioso. Mas que indo para o final da tribulação, essa religião é derrubada pela Babilônia política. A Babilônia religiosa cai. Essa religião só vai ser instrumentalizada. A Babilônia ali... não dá para dizer, né, a Babilônia literal lá, mas é a mãe das religiões, né? Assim, se você for analisar aquela meretriz, você tem uma inclinação a dizer que é o catolicismo romano. Sim. Mas nós não temos o direito exegético, assim, de cravar. Perfeito. Mas dando uma lida, você tem essa inclinação. Mas não dá para apostar todas as fichas nisso. Porém, quais são as duas religiões hoje com força? O Islã e o catolicismo. Sim. Para uma outra religião se levantar com a relevância dessas duas, demoraria aí de 100 a 150 anos. Poxa. E eu não sei se nós teríamos esse tempo. Eu não sei. Então fica entre essas duas. Ou pode ser o Islã ou pode ser o catolicismo.
Ok. A gente então tem arrebatamento, surgimento do anticristo, esse processo todo, grande tribulação, e aí Cristo volta. Exato. O que ocorre com a rejeição do rei? Israel, e aí Romanos 11, os galhos originais são cortados, nós somos enxertados, ele trata com a igreja. Quando a igreja sobe para o arrebatamento, volta a atenção a Israel, a última semana da 70ª semana de Daniel. Dentro do período tribulacional, selos, trombetas e taças. Não acredito que selos, trombetas e taças falam de um mesmo evento em ciclo. E se você colocar selos, trombetas e taças um do lado do outro, os eventos não se harmonizam. E aí nós temos a igreja nos céus, conversão no período tribulacional, mas a tribulação tem um propósito: levar Israel para encontrar com o Messias, que é no final da tribulação. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não vai mudar. E aí Desde Cristo vem na Testamento. Batalha do Armagedon, segunda vinda. Isso. Aí o julgamento das nações, milênio, 1000 anos, soltura de Satanás, Gog e Magog. Que, ao meu ver, nada tem a ver com Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Okay. E aí nós temos juízo final, a terra ela é refeita, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, vai passar pelo fogo, os elementos ardendo em chama se desfarão, novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém ela desce, então, ataviada, esse é o fim. Vamos abrir só uma pergunta do público aqui. Bora. Só pra gente, né, Okay. pra não falar que eles não Certeza participaram. Aquela lá. Aquela lá, Aquela porque lá. o pessoal se interessa muito por números, né, pastor? Então, tudo que tem número na Bíblia, o pessoal quer saber. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui da Aline, que ela perguntou: meu filho de 7 anos quer saber tudo sobre o número 666. O que o senhor tem a dizer aí sobre esse número aí, ajudar o filho da Aline a entender aí? Bom, Ser um matemático. Esse se eu fosse trazer matemática. aqui a lista de interpretações sobre o 666, nós teríamos mais uma meia hora de programa. Porém, a Bíblia diz que é número de homem. E há uma dificuldade de se afirmar o que é. A expressão marca caragma, no grego uma marca real. Acredito que essa marca é real. 666, número de homem. É uma marca que vai estar estabelecida dentro deste período. Se eu disser aqui o 666, número de homem, 3, a tríade satânica, são pensamentos vagos, não dá para colocar na mesa e dizer isso aqui a Bíblia, não dá. E parece que parece não, isso mostra a nossa deficiência, a nossa limitação, porque quem lê entende, mas ninguém entende. Eu não tenho essa coragem. Tem uns caras aí corajosos. Sim. Mas eu não tenho essa coragem não, de dizer o número é isso. É um número que vai ser usado, mas não dá para dizer como alguns chegaram a dizer, é o código de barra, não sei o que, a marca é isso. E principalmente o 666, o que é? 6, número do homem, 5, número não sei do que, 7. Essa numerologia eu também... Eu tenho uma certa dificuldade de número 1 é não sei o que, número 2 é não sei o que, número 3, eu não tenho isso. Aí número 6 é o número do homem, então 666 é 3 homens. Não dá, porque Satanás não é o homem, o anticristo é um homem, o falso profeta é um homem, já não dá para ser a tríade satânica. Então não dá pra gente bater o martelo no que é, não. Isso aí. Pablão, outra coisa que eu queria falar. Não, mas no final de tudo eu vou pedir isso pra todo mundo. Você vai pedir isso? Uma coisa nova agora. Que não pedi antes, Tá bom, que é uma tá indicação de um livro. Entendeu? Para Você cada tem liberdade. convidado que vem aqui indicar um Você livro. manda nesse no negócio. seu caso de escatologia, para quem quer começar a aprender. Né, o livro dele. O seu próprio livro também. Mas Ok. se tiver o Pastor seu Juliano e Fraga. mais alguns, a gente vai até deixar o link A do gente seu vai livro deixar aqui. todas as descrições, citar seu canal, Legal. rede social, tudo aí, né? Meu livro vai para a 4ª edição, já foi para a gráfica essa semana. É isso aí. Estou terminando um outro, que também tem um viés escatológico por causa de debates. Aí eu resolvi escrever para sanar algumas dúvidas. Mas aí eu vou indicar 4. 2 não saíram e 2 há tempos já estão aí. O Arrebatamento, a editora é a Carisma, do Valvurde. Temos Quando a Trombeta Soar. Esse Quando a Trombeta Soar é da Chamada. São vários autores pré-tribulacionistas. Tem outros 2 que estão saindo pela Carisma. Inclusive, um abraço
para o pastor Ivan, ele é de Sorocaba, ele é um pré-tribulacionista muito bom, não está na mídia. Ivan não está na mídia. Sobrenome tem? Não vou lembrar. Ivan. Ok. Pastor Ivan. Pastor Ivan de Sorocaba. Ele está fazendo a revisão. Eu posso até passar depois. Ele está fazendo a revisão. Ele é o autor. Não, ele está fazendo a revisão deste livro, Maranata, a palavra final. Já deu o que falar, porque o autor ele coloca que essa é a palavra final. E ela é pré-tribulacionista. Maranata. Então, já está em fase final. E um outro é dispensacionalismo versus aliancismo. Também pela Carisma. A Carisma tem prestado esse serviço, publicando aí alguns livros bons e importantes. Hoje é mais inclinada para essa área de escatologia. Agora, o Ele Reinará para Sempre é da editora Peregrino, capa azul. Este livro é fantástico. Esse livro ele é fantástico. É aquela proposta de reino, que inclusive muitos que irão ler vão ter a percepção de quão longe está a mentalidade sobre realmente qual a ideia de reino, Adão como um administrador teocrático, enfim, do Michael Vrack. Procure lá a capa azul, ele reinará para sempre. Muito bom. Perfeito. Fechou. Porque a gente fala sempre no final, seja um apologeta, então sempre vou perguntar para dar ferramentas pra galera buscar. Você é um cara inteligente, cara. Não é à toa que eu tô contigo aqui. Fechou, Pablão? Fechou, que gente alegria, boa. Hein? Bom demais, né, cara? Obrigado. Nossa, tô por feliz você demais. que nos acompanhou aqui. Sim. Obrigado, Joãozinho, pela parceria, cara. Você é fera Tamo demais. Obrigado mesmo. Pastor, obrigado, cara. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Pablo, eu agradeço. Alegria, mano. Prazer, viu? Vocês Alegria. são bênção em nossas vidas. Amor de coração. Com este trabalho relevante aí, fiquei feliz. Obrigado, Benção, Pastor benção. Juliano. Obrigado. Deus abençoe você, sua família, Amém. Valeu, sua produção. casa, seu ministério. Grande produção. Obrigado. Valeu. Curte, se inscreve. Isso, a gente tá Isso, falando isso. exatamente. Não, a gente aí, tá falando, cara. né? Curte, se Isso aí inscreve deu o Arruda. nos canais aí onde o Pastor Juliano está, rede social, segue ele onde você puder, no TikTok. Você tem TikTok já? Não tem. Umas dancinhas boas. Fizeram um pra mim. Fizeram. Eu não tenho tempo, eu não Com tenho tempo. dancinha não, né? Dancinha não. Não, é inimigo. Não, né? acho que é Satanás, Assembleia pô. Raiz. Segue o Pastor Juliano. Temos a Assembleia Raiz dançando. É aí, verdade, verdade. Segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, canal do Pastor Juliano Fraga, é top demais. Ouve os debates que ele participa aí por todos esses meios, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. E segue a gente, Isso. Apolo Talk Oficial. Isso aí, se inscreva Boa. aqui também embaixo, Aperte o dê sininho. like, aperte o sininho, É de pra não grátis. perder nada. É de grátis, não custa nada. Sim, se já estamos começando assim, olha, meu Deus do céu. É isso aí. Pode ser que a gente melhore muito. É a bem tendência difícil, é essa. né? É bênção de Deus. Valeu. Beleza, obrigado, Abraço. gente. Abraço, até mais, até a próxima.